Você já pensou em sair da sua vida tradicional e passar a viver em um trailer? Sair de Nova Prata, por exemplo, que é onde estamos, e passar a conhecer todo o Brasil e também outros países? Hoje a gente te apresenta a história da Expedição Los Bidus. Se você ainda não conhece, a gente vai te apresentar agora essa história. Então, primeiramente, a gente gostaria de cumprimentar todos os telespectadores, agradecer também a Conecta por mais uma vez dar a oportunidade da gente contar um pouco da nossa história, né? Então, nós somos os Los Bidus, né? O que é os Los Bidus? A gente é dois loucos que resolveram largar a vida convencional, né? A gente vivia normal como qualquer pessoa, com trabalhos normais, e a gente resolveu largar tudo e adaptar nossos trabalhos para poder viver num trailer casa. Então hoje a gente vive trabalhando e morando num trailer, viajando o mundo. Então, diferente o lugar que a gente tá trabalhando e vivendo, né? As primeiras dificuldades que a gente sentiu no início da nossa expedição foi principalmente a questão de espaço, porque a gente estava acostumado a morar numa casa convencional, né? Com quarto, com cozinha, com banheiro, com sala, tudo com lavanderia. separado, né? Agora é tudo meio junto. Agora é tudo junto. Economia da água também. A gente tem pouca água, né, no caso, comparar com uma casa, né? Aí, toda semana a gente tem que encher as caixas, a energia também, tem que ter um controle maior, né? Não pode desperdiçar nada. Isso aí foi, eu acho que, né, os piores motivos a gente se acostumar. E eu acho que o pior de tudo foi a gente se adaptar em questão de equipamentos, né? Até hoje a gente tá... Hoje não digo que não, né? Mas até esses dias a gente tava sofrendo. Vai fazer com a energia. quase um ano, né? Que a gente comprou o trailer e agora a gente tá conseguindo se adequar e ter equipamento suficiente para gerar nossa energia, né? Todo mundo pensa, como que tu vai ter energia? A gente tem energia solar, né? Então, inicialmente, a gente não tinha ninguém que pudesse nos dar dicas de como, né? De quanta energia a gente precisa, do que precisa ter, que equipamentos, como fazer, né? O Edu foi sofrido. Tu foi mais atrás dessa parte, né? Nossa senhora. Bom, agora esses dias a gente parou de se incomodar mesmo, sabe? Porque antes daí tinha pouca placa, daí depois botamos placa, aí tinha pouca bateria para armazenar energia, né? E aí foi ontem a gente botou mais uma bateria para ter, assim, sobrando, né? Aí agora acredito que tá 100%. Mas até então, nossa, foi sofrido. A gente no Nordeste, a gente ficou o tempo inteiro sem geladeira, né? A gente ficou, praticamente foram uns 8 meses sem geladeira. A gente ligava de vez em quando ia botar uma cerveja, gelar alguma coisa. Porque senão, a energia não dava conta, sabe? Aí a gente teve que mudar a geladeira, botar para 12 volts e tal, para ter economia de energia. E aí agora a gente botou mais uma placa, mais uma bateria, agora temos energia para vender, né? Agora temos para vender para a RGE, né? De tanto que nós investimos, né? E a gente foi se adequando, né? E até a gente brinca, né? Que se largarem a gente no meio do mato, sem água e sem comida, nós damos um jeito. Porque nesse um ano que a gente passou assim, sem água, sem energia sem geladeira. A água a gente tem por uma semana, 10 dias por aí dura pra nós a água. Daí depois a gente sai, vai num posto, enche as caixas, né? E aí tem pra mais uma semana. Aí é tranquilo. A gente botou 2 caixas de 150, acho que né? 2 caixas de 150. 300 litros de água. Então, digamos que hoje a gente passa 15 dias com 300 litros de água. Isso é o consumo de um dia de uma casa. Então, a gente tem que economizar muita água. Assim, era uma coisa que a gente não imaginava que a gente ia ter que passar. Esses detalhes que numa casa tu não tem. Então, são vários detalhes que a gente não esperava que a gente ia ter que pensar. Como a questão da água, que a gente tem que economizar muito a nossa água. Mas dá, é bem tranquilo, sabe? Depois que acostuma, agora quando a gente vai lá na Mãe da Bina, às vezes em quando a gente volta, a gente toma um banho lá no chuveiro deles, lá eu não consigo mais tomar o banho com o chuveiro aberto, sabe? A gente se molha, fecha, se ensaboa e enxágua. Então, são costumes que a gente vai criando, né? Mas é bom. Bom, todo mundo deveria fazer isso. Pra ter essa parte de ecologia, né? Claro. Nem eu que sou mulher que lavo a louça.
Normalmente toda pessoa lava a louça com a torneira aberta, né? Lava a louça com a torneira aberta. Nós não, a gente Nós usamos a água do molha o chuveiro. prato, enche a água, utiliza... Não, primeiro de tudo a gente liga o chuveiro até que ele não esquenta, a gente bota uma baciazinha, pega aquela água, aí quando esquenta, daí bota a bacia do lado, depois bota numa chaleira, esquenta bem a água e lava a louça. Então, Tudo até pra que a água economizar, não tá né? quente, a gente usa essa água Isso. fria para lavar a louça. Até Então, que esquenta o chuveiro, né? digamos que a gente tem a água como um ouro. É. Cada gotinha é muito valiosa, né? Não, é que é complicado estar parado, tipo, num lugar legal, né? Aí, do nada, isso termina a água, daí tem que fazer toda a função, ir em lugar, encher. Daí a gente, tipo, se programa, vamos ficar uma semana no lugar, vamos economizar, né? E aí, tipo, a gente pegou por costume agora. Mesmo se a gente fica um dia num lugar, a gente vai economizar. Porque ficou automático, É, né? automático, isso. E uma coisa que é muito legal falar, que ninguém pensa aonde vai os seus dejetos. Né? Que é até uma coisa meio nojenta de se falar, mas é uma coisa que a gente teve que pensar, que a gente ir numa casa nunca pensou que tu tá ali no vaso. E tu tem que pensar que tu tá botando ali, vai ter que ir pra um lugar, gente. É engraçado de falar, mas é o nosso dia a dia, é tu ter que pensar onde tu vai colocar isso, né? Então, infelizmente, no Brasil a gente não tem lugar, né? Não tem. Não tem lugar pra te despejar os dejetos. Tem que achar um bueiro algum terreno lugar. baldio, onde não esteja pessoas. né? Tem alguns postos, mas não é em todos os lugares que tem o lugar pra largar, né? Daí quando tem esses postos, a gente vai e larga, né? E aí a água também da descarga do vaso, a gente reutiliza do banho. A água do banho vai pra descarga. Aí também é uma forma de economizar, né? Que cada descarga acho que é uns 10, 15 litros. Uns 10, 15 litros. Né? É. Então, o primeiro teste que a gente fez de vida no trailer durou um dia a nossa água. Porque a gente achava que a gente ia viver normal como uma pessoa, né? E então no primeiro dia a gente disse, gente, acabou a água. Então aí começou todo um processo Daí que a gente tinha que mudar na nossa vida. Tem que aumentar as caixas e nós se adequar, né? Pra ter autonomia suficiente para nós, por uns dias, né? Então, quando a gente decidiu viajar, a gente quis conhecer primeiramente o nosso país. O litoral, a princípio o litoral. O litoral brasileiro. Então, nosso início a gente queria conhecer o Brasil, né? Então, a nossa ideia era fazer todo o litoral brasileiro. Então, nós começamos do Rio Grande do Sul. E a gente foi subindo, né? Até no Recife. Até Recife. Que aí começou a pandemia e tal. A gente tentou ficar uns dias lá, a gente tentou subir um pouco mais, não conseguimos. Foi no forte da pandemia, né? Então, quando começou a pandemia, nós ficamos mais ou menos um mês ainda lá. Esperando, ver se ia voltar ao normal e tal. A gente tava em Maceió daí. Aí fazia uns 15 dias, né? A gente tinha começado a pandemia. Aí nós tava lá, do nada apagou todas as luzes da cidade. Tipo, dos postes, né? A cidade fantasma. Eles chegavam, tipo, escurecia, desligava todas as luzes dos postes. Não tinha... Só caía as folhas das árvores e nós. Uma escuridão, nós lá na beira da praia, sozinhos. Daí a gente começou a ficar um pouco com medo, né? Então a gente tentou continuar subindo para Recife. Chegamos em Porto de Galinhas, daí os fiscais não deixaram nós entrar. A gente voltou, daí voltamos para Aracaju, Voltamos para Aracaju, que lá tinha uns amigos. Daí a gente ficou mais uns 15 dias lá, vendo se ia normalizar a situação ou não. Daí a gente decidiu voltar, porque a gente viu que ia demorar muito mais do que a gente imaginava. E nisso já fazem uns 5 meses. 5, 6 meses. Daí a gente vem para Nova Prata, fica uns dias, daí vamos para Caxias. Aí eu desengato o carro, trabalho de Uber lá. Aí é uma forma de ganhar um dinheiro, né? E passar o tempo também, né? Tu vai fazer o quê nesse... Parado não dá, né? Tipo, a gente precisa trabalhar também, né? Então a gente aproveitou essa situação do coronavírus, que hoje a gente vê que foi muito bom para nós, como o nosso estilo de vida, porque quando a gente foi viajar, a gente estava muito mal estruturado financeiramente, porque a gente gastou muito para ter o trailer, então a gente tinha uma reserva muito pouca, assim, para se tivesse alguma dificuldade. E então foi muito importante essa pausa, porque a gente conseguiu ter uma reserva boa, assim, de segurança, caso aconteça alguma coisa, que na estrada sempre tem. Então foi muito importante pra gente essa pausa. Hoje a gente consegue ver os benefícios da pandemia na nossa vida. Pra nós,
tipo, foi bom. Pela uma parte foi boa, né? A gente tá parado, trabalhando. E a A gente não tá gastando agora, né? Com viagens e tal, combustível. E também serviu, acho, pra gente ver que a gente levava um estilo de viajante muito intenso quando a gente foi viajar. Queria andar. A gente queria andar e conhecer lugares. E com essa pausa da pandemia, a gente viu um lado muito importante, que é tu ficar um pouco mais nos destinos, porque tu cria laços, melhor. tu conhece pessoas, tu faz amizades, né? Tu entra na cidade. Então, hoje a gente vai voltar a retornar em breve a viajar. Mês que vem, se Deus quiser, a gente quer voltar mês que vem a viajar. Nós com certeza vamos voltar pessoas melhores, porque a gente vai viajar com mais calma, querendo aproveitar muito mais os lugares do que simplesmente riscar destinos, né? Que inicialmente toda pessoa que quer viajar quer riscar destino. Eu fui pra tal lugar, eu fui pra tal lugar. Mas não adianta também tu ir pra um lugar e tu não conhecer sobre a cultura, tu conhecer muito pouco, né? Vale a pena, já que tu tá no lugar, ficar um pouco mais, né? Conhecer bem, fazer umas amizades também é bom, né? E aí agora a gente vai ir, a gente vai mais com calma, né? Nós vamos sem pressa. Agora o destino vai ser com calma, né? Com calma, devagar. Então a nossa rotina é bem assim, livre, sabe? A gente acorda a hora que a cidade quer que a gente acorda. Tipo, a gente tá na rua, começa o barulho da cidade e automaticamente, né, o barulho já te acorda. Não existe despertador. Não Desde tem. que a gente foi viajar, a gente nunca colocou mais despertar. A gente acorda a hora que pra acordar, que a cidade quer, ou que o Billy Wilson, um dos meninos, vem e lambe a gente, porque a gente às vezes acorda com as lambidinhas dele. Então a gente não tem horário pra acordar. A gente acorda, a gente toma um bom café da manhã, e daí o Edu vai trabalhar de Uber, né? Eu pego o carro e saio, né? Isso é bem louco. Que pra quem não sabe, o Edu se adaptou com uma profissão de Uber, né? Que ele... Eu sou designer, então eu automaticamente já trabalhava no computador. Então, pra mim não mudou muito a minha vida, porque eu já trabalhava com isso. Mas o Edu se adaptou como Uber, que foi uma ideia que tu teve, carro, né? Tive essa ideia no início da viagem. Eu disse, pensei de alguma coisa pra fazer, disse, vou pegar o carro, vou me cadastrar no aplicativo e deu certo. Foi um teste, né? E deu super certo e ele é gosta bom, muito. tu pega uma cidade nova, daí tu já tá no lugar, tu já conhece, né? Tu pega o carro, tu anda o dia inteiro na cidade, já conhece bem. É bem legal, bem bom. E é bom, passa o tempo, né? Dirigir e tal. É bem legal. Então a gente acorda, o Edu vai trabalhar e eu também trabalho, né? Então os dois focam no trabalho, a gente almoça umas 2 da tarde, sempre, entre 1 e 2 horas. A gente almoça na hora que a gente tem fome. Não tem horário, não existe meio-dia. Não é porque é meio-dia que tem que comer. A gente come na hora que a gente tem fome. E depois aí a gente trabalha durante a tarde e normalmente a gente aproveita fim do dia. Então chega um certo horário do fim do dia, a gente vai aproveitar. Agora que a gente tá por aqui, a gente trabalha até um pouco mais trabalhando, tarde, né? Porque tu não tem, agora não dá nem pra sair. Mas quando a gente tava viajando, normalmente a gente parava umas 5 da tarde porque a gente tava no litoral, então a gente queria tomar um banho de mar. Então normalmente a gente trabalhava até umas 5. Aproveitava um litoral e depois ia para um barzinho, ia conhecer algum lugar. Agora a gente estende um pouquinho só trabalhando, mais, trabalhando direto. Mas enfim, a gente aproveita do fim da tarde em diante, e daí a gente curte o lugar, curte o destino, né? Daqui 10 anos a gente quer estar aposentada. Essa é a verdade, Estamos tentando. A gente quer, na verdade, quando a gente fala estar aposentado, é a gente reduzir um pouco o nosso... Porque parece que a gente não trabalha, mas a gente trabalha muito. Quem é meus clientes sabe que a gente trabalha pra caramba e o Edu também trabalha muito. Então a gente quer daqui 10 anos continuar viajando, porém acho que no nível de trabalho um pouco menor, assim, pra gente poder aproveitar cada vez mais os lugares, né? Então o trabalho faz parte da vida do ser humano, mas a nossa intenção é daqui 10 anos a gente ter mais rendas fixas, tirando do trabalho, que a gente, para quem não sabe, a gente procura sempre ter formas de a gente se sustentar tirando do trabalho. Então, daqui 10 anos a gente quer ter mais rendas fixas para a gente ter que trabalhar um pouco menos e curtir mais a vida, né? Então, vamos mostrar como funciona a nossa casinha para quem tem curiosidade. Vamos lá!
Então, aqui é a nossa cozinha, tá? Ela é bem pequenininha, bem compacta como tudo que é no trailer. Então, a gente fez aqui uma pequena adaptação. A gente colocou o fogão em cima da pia pra gente ter espaço pra cozinhar, tá? Aqui tem o nosso espelho, e aqui tem algumas coisas pessoais. Escova de dente, maquiagem, que a gente tem tudo bem pertinho da pia, porque é a única pia que a gente tem no trailer, tá? Vamos lá. Então fica o nosso closet, que nós somos chique, temos até closet, gente. Então aqui ficam nossas roupas, tá? Então aqui basicamente são roupas de cabide, aqui tem mais espaço para roupa e lá tem mais espaço para roupa. Então, espaço tem, mas a gente não traz muita roupa porque tu vive numa vida minimalista, são poucas peças para ser tudo mais prático. Então aqui o nosso banheiro, ele parece que é super pequeno, mas a gente acha até grande, olha. Então aqui fica o nosso vaso e aqui já é o chuveiro. É tudo junto, mas a gente acha um espaço bem legal, assim, pelo tamanho de ser um trailer, né? É um banheiro legal. Então aqui fica o nosso frigobar, tá? Então, que a gente transformou em 12 volts, então... tem um congelador, tem tudo. Aqui a gente coloca panelas, daí tem a nossa máquina de lavar roupa. E a gente tem umas bugigangas, porque a gente tem que colocar coisa, né? Pra deixar tudo organizado, então aqui é o lugar das bugigangas. Aqui a gente utiliza panos, tá? A gente coloca panos e tem uns mantimentos secos também que a gente coloca aqui dentro. E aqui é a nossa sala. Então aqui a gente, de dia ela fica montada assim, que seria mesa e 2 sofás. E à noite a gente baixa essa mesa, que vira a nossa cama. Então esses 2 encostos dos sofás se encaixam aqui e vira a nossa caminha, que a gente dorme, nós 4, eu, Edu e os bebês.